Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer a sua primeira cerveja na cozinha da sua casa, partindo do absoluto zero. Mesmo que você não saiba nada, aqui a gente vai conversar sobre os passos para você tomar coragem e fazer a sua primeira cerveja, certo? Para que você tenha na palma da sua mão o poder de fazer os mais de 150 estilos existentes, beleza? Tudo isso na cozinha da sua casa. Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro e o tema de hoje, levedura. O que é a levedura? Quem descobriu a levedura? O que ela faz para a minha cerveja? Qual é a função da levedura na minha cerveja? E eu digo mais, eu pergunto mais, sem levedura, a cerveja? Assista esse vídeo, vocês vão saber. Se eu não colocar levedura, eu vou ter cerveja, certo? Vou ter esse líquido maravilhoso que a gente consegue fazer na cozinha de casa, na nossa própria cozinha, beleza? Vamos lá. Eu vou começar esse vídeo de hoje contando uma historinha, tá? A história de como surgiu a cerveja, certo? A cerveja, ela é uma das bebidas mais antigas da humanidade, certo? Elas têm registro de produção de 7.000 anos atrás, certo? 5.000 anos antes de Cristo. Isso remete a quê? Isso remete ao início da civilização. Isso remete a quando o ser humano ele começou a se tornar sedentário, ele deixou de ser nômade, ele aprendeu a cultivar, ele aprendeu a agricultura, ele aprendeu a caçar, ele aprendeu a armazenar. Quando ele começou a entender que se ele se estabelecesse perto de uma água corrente, ele conseguiria ficar ali o ano todo, sem poder sair andando por aí o tempo todo. Foi aí que o homem começou a se transformar em sedentário. Deixou de ser nômade e se tornou sedentário. Isso aí se remete às primeiras civilizações que existiram ali nas margens dos rios Tigre e Eufrates, Mesopotâmia, né? Quem lembra das aulas de história aí, na Mesopotâmia, né? Os primeiros povos, os sumérios, né? Os egípcios, né? Que começaram a povoar as margens dos rios ali. E aí, as primeiras cervejas, elas surgiram, há registros de que elas surgiram nesse momento. E como elas surgiram? Naquela época, ninguém entendia o que era fermentação, certo? Simplesmente acredita-se, né, que alguém esqueceu um recipiente com grãos, né, porque o ser humano ele aprendeu a armazenar principalmente grãos. Por que grãos? Porque grãos era uma coisa que durava, certo? Durava muito. Se você armazenasse um legume, depois de um tempo ele apodrecia. Grão não. Trigo, cevada, você podia armazenar. E depois você podia se alimentar desses grãos, certo? Então, o ser humano, o homem, ele começou a armazenar muitos grãos. E aí acredita-se que um desses potes de armazenamento de grãos ficou fora do armazém deles, choveu, e ele ficou na água ali e fermentou e se transformou numa bebida saborosa e principalmente uma bebida que não tinha perigo, porque naquela época as pessoas elas morriam muito envenenadas. Coisas estragadas elas bebiam, não sabiam, elas não tinham uma noção do que era envenenado do que não eram, ou estavam começando a entender essa noção, né, do que era carne estragada que seja, né? Então se envenenava muito. E essa bebida era uma bebida segura, certo? Mas eles não entendiam como grãos colocados em água, depois de um tempo ocorria uma reação, ocorria uma transformação, uma mágica para eles. E ali se transformava num líquido que eles podiam se alimentar daquele líquido. Acredita-se que até crianças bebiam aquilo ali, né? Porque era um líquido seguro de se beber, certo? Então a levedura, aliás, a cerveja, ela, no início de tudo, ela era tida como uma bebida sagrada, uma bebida milagrosa, porque ninguém entendia como ela se transformava e como ela trazia essas benesses para aquela população da época. Era uma bebida que simplesmente se transformava. E daí veio até o nome cerveja, que foi uma homenagem à deusa Ceres, a deusa da agricultura,
né, que iniciou com Cerevisia. Esse nome Cerevisia era uma homenagem à deusa Ceres, deusa da agricultura, e aí o nome evoluiu e se transformou em cerveja. Por que eu remontei? Porque eu trouxe essa história. Porque a história da cerveja é a história do aparecimento da levedura. O que era que acontecia ali, que depois a gente veio descobrir, o ser humano veio descobrir? Que as leveduras selvagens, elas se alimentavam dos subprodutos ali e transformava o açúcar, que foi transformado pelas enzimas, que é justamente o que acontece hoje, né? As enzimas transformam o amido do malte em açúcar, as leveduras transformam esse açúcar em álcool e esterilizam a cerveja. Por quê? Porque a levedura é um fungo que ele vai lá e ele toma conta de tudo, ele come todos os subprodutos, ele não deixa nenhum outro fungo, nenhuma outra bactéria, né, contaminar aquele mosto. Quando ele está ali, ele é o dono do pedaço. Inclusive, ele protege a sua cerveja. Quando você está fazendo a sua cerveja, quando você coloca a sua levedura, você está começando a proteger a sua cerveja de uma contaminação, certo? E aí, a gente está falando de quê? De 7.000 anos atrás, mais ou menos 7.000 anos atrás, mais ou menos, né, 5.000 anos antes de Cristo. Em 1860, Louis Pasteur, certo? Com experimentos, ele descobriu que quem fazia toda essa fermentação, toda essa mágica, veja o tempo que a cerveja passou como bebida milagrosa, né? Não só cerveja, vinho também, bebida fermentável, né? Veja o tempo que essas bebidas elas passaram como milagres da natureza. Até Louis Pasteur ele descobriu que fungos estavam fazendo essa transformação, que são as leveduras. Leveduras são fungos, certo? E aí, o que é que acontece quando existe essa descoberta? O que é que acontece quando a levedura ela é descoberta, né? Quando a gente entende que a levedura ela faz toda essa transformação e transforma o líquido que a gente misturou com malte, com lúpulo, com o que seja, em cerveja. Acontece que a gente consegue agora, a partir daí, a gente começa a conhecer a levedura, a gente começa a domesticar a levedura, certo? E a gente começa a saber utilizar a levedura, surgindo assim vários estilos de cerveja. A gente começa a ter o controle dos estilos que a gente quer fazer, certo? E só assim, provando ainda mais que a levedura é um ser essencial, é um dos ingredientes essenciais da nossa cerveja. Se não tivesse levedura, não teria cerveja, respondendo a pergunta do primeiro vídeo, aliás, do início do vídeo. Se não tivesse levedura, não teria cerveja. A gente só tinha um líquido doce. Não ia ter álcool, não ia ter gás, certo? A gente tinha um suco de cevada, tá? Então, sem levedura, não há cerveja, tá bom? Então, vamos lá. O que são leveduras? São fungos, certo? Qual é a função? Transformar o álcool, aliás, o açúcar foi transformado ali na braçagem em álcool e em gás carbônico, em CO2, certo? E em outros sabores também, ela transforma, ela come outros subprodutos e dá outros sabores para a nossa cerveja. Então ela não só transforma em álcool e em gás, mas também ela traz sabores. Ela pode trazer sabor de cravo, sabor de banana para a nossa cerveja, né? Com os subprodutos que ela termina transformando ali quando ela se alimenta daquele açúcar e dos subprodutos que foram criados no momento da fermentação, certo? Existem duas famílias, né, de leveduras, dois grupos, certo? Que são as leveduras ale, são as Saccharomyces cerevisiae, certo? E as leveduras lager, que são as Saccharomyces pastorianus. Quais são as diferenças dessas leveduras? Primeiro, essas leveduras elas vão determinar a família da cerveja. Existem duas famílias, a família das ale e a família das lager. Por exemplo, ale, IPA, APA, Weissbier, Stout, Strong Old Ale, todas essas ale, Belgian Ale, Kölsch, tudo isso é cerveja ale. Por que da família das ale? Porque são fermentadas com levedura ale, certo? Quais são os exemplos de cerveja lager, de cerveja fermentada com levedura lager? Pilsen, Light Lager, Bock. Essas cervejas que a gente toma, a grande maioria das cervejas que as pessoas tomam são lagers.
Heineken, Beck's, Spaten, Skol, tudo isso é lager, certo? Elas são feitas com levedura lager. Características diferentes de cada uma. As ale, elas são chamadas leveduras de alta fermentação. Por quê? Porque elas fermentam acima, na parte superior do balde fermentador, certo? Deixa eu dar um exemplo aqui. Isso aqui é um balde fermentador de 10 litros, tá? Elas vão fermentar por aqui por cima. Elas vêm aqui para cima e fermentam, tá? A levedura lager, levedura de baixa fermentação, ela vai fermentar na parte de baixo do balde, certo? Outra característica, levedura ale, ela trabalha ali entre 16 e 24 graus mais ou menos, certo? Se a gente botar abaixo disso, ela vai trabalhar mais lentamente, ela não vai conseguir dar tudo de si, certo? Levedura lager, elas trabalham mais ou menos entre 10 e 16 graus, certo? Se a gente colocar mais do que 16 graus, elas não vão dar tudo de si, podem até morrer, elas não aguentam muita temperatura, certo? Então são dois tipos que fazem dois estilos, duas famílias, não é estilo, duas famílias diferentes, certo? Essas famílias, elas pautam gerações de cervejeiros, de cerveja. Por exemplo, escolas cervejeiras. A Alemanha, a escola de cerveja alemã, ela tem como característica a cerveja lager, né? Carro forte da cerveja alemã é uma cerveja lager. Então, vários estilos de cerveja lager existem lá, claro que existem cervejas ale também, com certeza, mas esse estilo, o uso dessa levedura é uma característica da escola alemã. A escola americana, ao contrário, é ale. Tem muito mais ale lá. A escola americana cresceu usando levedura ale. Características que elas vão dar para a nossa cerveja. Uma cerveja ale é uma cerveja mais refrescante, é uma cerveja um pouco mais complexa de sabores, é uma cerveja que dá mais sabor mais frutado, mais condimentado. É uma cerveja que a gente vai mais saborear, né? A gente vai mais sentir as notas de sabores que tem naquele líquido ali. As lagers, elas são cervejas mais refrescantes, cervejas que vão trazer mais sabor, não, mais refrescância, vai matar a nossa sede, na verdade. Por exemplo, numa praia, você vai tomar uma lager, provavelmente. Não que seja proibido você tomar uma IPA, mas se imagina você tomando uma IPA, uma cerveja forte e amarga, com um sol escaldante. É muito melhor você tomar uma cerveja gelada e refrescante, como a lager. Então, exemplo de lager: Pilsen, Bock, Dunkel, né? Não que existem cervejas escuras lager, existem sim. Existem cervejas mais fortes lager, existem sim. Cervejas que são mais alcoólicas, existem, não é só ale. E existem cervejas ale leves, existem. Ale não é só cerveja forte, não é só cerveja amarga, existem cervejas leves sim. A última que eu fiz, essa aqui, por exemplo, é Queen Ale. Veja como ela tá clarinha dentro da garrafa. Não sei se vai conseguir, se vai dar para ver. Mas deixa eu passar a mão aqui atrás, ó. Dá para ver a minha mão aqui atrás, ó. Ó como ela parece que é água aqui. Isso aqui é uma cerveja que ela é feita com ingredientes, com maltes claros, inclusive até com floco de milho, certo? Flocão mesmo, né? Que eu comprei no supermercado, aquele pacote de flocão. Eu usei 1 quilo, 2 pacotes daquele, para fazer essa ale. Isso aqui é um Cream Ale, uma cerveja leve que ela veio na época para concorrer com a lager, quando a lager estava chegando nos Estados Unidos. Aí tem uma história que eu até já falei em outro vídeo, né? Tem uma história da Cream Ale que ela apareceu para bater de frente com a lager que estava chegando com os imigrantes alemães, ingleses lá nos Estados Unidos. E aí apareceu esse estilo aí. É um estilo muito refrescante. Mas ainda assim é o estilo mais complexo. A ale é sempre uma cerveja mais complexa. É sempre uma cerveja que vai ter um sabor a mais, que vai ter um sabor mais frutado, um sabor mais rico, na verdade, né? É uma cerveja que você vai dar um gole para realmente sentir o sabor. Diferente de uma Heineken, por exemplo, que é uma lager, que você dá um gole para você matar a sua sede. Sentir aquela refrescância. Claro que tem sabor, tem aquele amargorzinho lá da Heineken, né? Existem momentos e momentos de você tomar cerveja, né? Eu gosto dos dois estilos, eu não tenho preferência de estilo, eu gosto de cerveja, eu gosto de produzir cerveja, eu gosto de tomar cerveja. Eu acho que existem momentos, eu acho que de noite, por exemplo, é melhor você tomar uma cerveja mais encorpada, você vai saborear mais.
Se você está em casa assistindo um jogo, né? Então você pode tomar uma cerveja mais alcoólica, uma ale mais alcoólica, que você vai tomar devagar, né? Pode ser uma lager também. Eu fiz uma bock que estava alcoólica, bem alcoólica, eu estava tomando devagar, não dava dando para tomar. Feito, pronto. Eu fiz uma bock que é uma lager, que ela era mais difícil de tomar do que a Cream Ale, que é uma ale. Ou seja, características temos de que a ale ela é mais forte e a lager é uma cerveja mais refrescante. Mas tem estilos dentro da lager que são mais fortes do que estilos dentro da ale. E aí é você ver o momento de tomar, certo? E quem faz essas duas famílias é simplesmente o trabalho da levedura, certo? Quais são os cuidados que você precisa fazer? Hoje em dia a gente usa levedura seca, né? Na grande maioria. Existe levedura que são leveduras líquidas, né? Mas assim, hoje em dia, como a levedura ela foi domesticada e ela conseguiu ser industrializada e produzida e vendida, ela é vendida em saquinhos, como se fosse raçãozinha como é que eu digo? Sachê, uns sachêzinhos que vem a levedura, ela vem ressecada, ela vem seca ali, ela vem inativada, certo? E aí ela vai ser reativada quando for colocada no mosto. Quando a gente colocar ela no mosto, ela vai acordar e começar a trabalhar, mas ela já vem fácil para a gente, certo? Então, como ela vem fácil para a gente, como ela vem desidratada para a gente, e é um ser vivo, é um fungo que vai trabalhar na nossa cerveja, a gente precisa ter o maior cuidado para que ele trabalhe da melhor forma possível. Por quê? Porque essa levedura é um ser que se estressa, é um ser que vai trabalhar demais se você não der o ambiente certo para ela. É um ser que vai trabalhar de menos se você também não der o ambiente certo para ela. É um ser que vai morrer se você errar a temperatura. E ela não vai fazer a sua cerveja se ela morrer. É um ser que vai trazer sabores diferentes, inclusive sabores que você não quer para a sua cerveja, se você não preparar o ambiente para ela. Certo? Então, vamos lá. Quais são as coisas que a gente precisa preparar para a nossa levedura? Quando a gente faz cerveja, a gente faz primeira etapa, braçagem, recirculação, lava o mosto, depois passa para a panela de fervura, certo? Aí a gente ferve aquele líquido, as enzimas já trabalharam, a gente ferve aquilo tudo, e aí depois de ferver a gente precisa inocular. Na fervura a gente botou lúpulo, né, tal, não vamos esquecer disso. E aí a gente precisa colocar a levedura dentro, para começar a transformar esse líquido que foi esterilizado, já está com o ingrediente lá, com tempero que é o lúpulo, e agora a levedura precisa comer aquele açúcar para transformar em álcool e em CO2, certo? O que é que a gente precisa fazer? Lembra que eu falei que a levedura lager, ela trabalha entre 10 e 16 graus e a ale entre 14 e 24 graus, certo? Quando a gente está fazendo uma ale, por exemplo, que a gente terminou uma fervura, o mosto está fervendo lá, o quê? A 100 graus. A gente precisa baixar esse mosto rapidamente, a temperatura dele, para eu poder colocar a levedura dentro, para ela trabalhar num ambiente propício para ela, numa temperatura propícia. Se eu botar mais de 30 graus, por exemplo, eu corro o grande risco de perder grande parte das leveduras ali. Porque temperatura alta mata a levedura, certo? Então a gente precisa baixar essa temperatura para inocular a nossa amiga levedura no mosto da gente. Beleza? Isso é uma condição sine qua non para você inocular a levedura, tá? Outra condição importante, certo? Que alguns cervejeiros não fazem, mas assim, é recomendável, é você fazer a hidratação da levedura, certo? Porque ela vem ressecada. Imagine que ela está ali dormindo, sonolenta. Imagine que você é acordado, você está no maior sono da sua vida e você é acordado chacoalhando. Se a gente pegar a levedura ressecada e jogar num ambiente que é até estressante para ela, que tem muitos subprodutos, muitos açúcares ali para ela se alimentar, ela pode se estressar. Como é que a gente faz? A gente acorda ela devagarzinho. A gente hidrata ela, bota ela na água. A água vai ter que estar esterilizada também. A gente tem que ferver essa água, deixar esfriar, certo? Para aquela temperatura ali, se for uma ale 24, se for uma lager 14 graus. A gente precisa que essa temperatura baixe
certo? Para a gente colocar a levedura lá, ela passar meia hora nessa água, certo? Até essa água vai virar uma lama, que a levedura ela vai estar toda hidratada, certo? Ela já vai estar alerta, já vai estar acordada, e aí a gente já pode inocular a levedura no mosto da gente, jogar a levedura no mosto da gente, beleza? Então é importante hidratar e colocar a levedura. A partir daí, qual é o cuidado que a gente precisa ter? A partir daí, quando a gente coloca a levedura no mosto, começa o quê? O trabalho da levedura. Qual é o trabalho da levedura? Fermentar. Ela vai fermentar o mosto. Ela vai consumir os açúcares e outros subprodutos e transformar em álcool, em CO2 e em outros sabores para a nossa cerveja. Certo? Então, a gente precisa manter uma temperatura confortável para essa levedura. Por exemplo, de novo, uma ale, ela fermenta mais ou menos a 20 graus. Então a gente precisa manter essa temperatura. Como é que a gente mantém essa temperatura? Eu uso um freezerzinho, ele está até aqui embaixo. Deixa eu ver se vocês mostram, se eu consigo mostrar. Esse freezer aqui, certo? Que eu uso esse termostatozinho aqui, tá? Isso é um controlador de temperatura, certo? Que ele vai dizer o quê? Ele vai ligar o freezer quando eu tiver numa temperatura abaixo de 20 graus e vai desligar o freezer quando ele tiver numa temperatura acima de 20 graus. Então, a tendência é que ele mantenha ali os 20 graus. Baixou um pouquinho, ele liga, passou um pouquinho, ele desliga, certo? Aí, aliás, baixou um pouquinho, ele desliga, né? Ele está ligado. Aí baixou um pouquinho, ele desliga para a temperatura aumentar. Passou um pouquinho, ele liga. Esse aparelhozinho aqui, ele fica controlando essa temperatura. Para que a gente precisa controlar essa temperatura? Porque, como eu disse, a levedura é um ser que ele pode se estressar. Ele é um ser vivo e ele pode se estressar. Se a gente não der as condições ideais para a levedura trabalhar, a gente pode estragar a nossa cerveja, certo? E vai desde que, recapitulando, repetindo, para você nunca mais errar em levedura. Primeiro, tem temperaturas. Temperatura da inoculação. Dependendo do estilo, a gente tem que baixar a temperatura do mosto para colocar a levedura. Temperatura da fermentação. Depende, se for uma lager, eu vou fermentar a 14 graus, a 16 graus. Eu tenho que ter um controlador e manter essa temperatura para que a variação seja mínima, porque essa variação ela pode estressar a minha levedura e ela trabalhar errado. Hidratar a levedura antes de colocar no mosto, para não assustar ela, porque um susto desse pode matar a levedura. E escolher a levedura certa para o seu estilo, certo? Por exemplo, se você vai fazer uma American Pale Ale, você pode escolher o S05. Por quê? Porque o S05 uma cerveja, é uma levedura que vai deixar a nossa cerveja mais seca e com pouco sabor de malte, pouco sabor de levedura, né? Mais sabor de lúpulo, ela vai intensificar o sabor do lúpulo. Então, para cada estilo, a gente vai ter leveduras, cepas de leveduras ou ale ou lager, que vão trazer características daquele nosso estilo, certo? E você também pode manipular essa levedura, né? Na verdade, manipular a temperatura para que a levedura trabalhe no momento da fermentação. Vamos lá. É interessante esse momento da fermentação, que a gente precisa controlar essa temperatura para a gente extrair o que a gente quiser do trabalho da levedura, certo? Então, primeiro, a gente usa o termostato que eu mostrei aqui para ele manter a temperatura de fermentação. Depois que a gente viu que a densidade para de baixar, ou seja, a levedura já transformou todo o açúcar em álcool, né? A densidade baixa porque o açúcar é mais denso do que o álcool. Então a gente vai medir a densidade, tá? Com esse aparelhozinho aqui, certo? Que é o densímetro, tá? E aí ele vai dizendo a densidade de um dia, no outro dia vai estar um pouco mais baixa. Quando essa densidade parar, que vai dar mais ou menos uns 7 dias para uma ale e mais ou menos uns 14 dias para uma lager, né? Depois que eu comprovar que a densidade parou de baixar, eu posso aumentar a temperatura 1 grau por dia. Para quê? Porque a levedura ela vai começar a se alimentar de outros subprodutos, de ésteres, de acetil, que estão ali naquele líquido, certo? Isso eu vou fazer com que eu elimine esses sabores de ésteres e de acetil da minha cerveja. As leveduras vão comer esses subprodutos, vão deixar o sabor mais arredondado da minha cerveja,
né? Vai trazer sabores, a cerveja vai ter sabores mais, apenas sabores que eu vou precisar para o meu estilo, certo? Eu não vou ter sabores indesejáveis, eu não vou ter off flavors na minha cerveja, certo? Então eu aumento 1 grau por dia durante 4 dias, ou seja, eu aumento 4 graus para que a levedura ela se alimente desses subprodutos que poderiam trazer sabores para a minha cerveja e não vão trazer mais, porque a levedura está se alimentando deles. Beleza? Depois, dependendo do estilo, se você quiser aumentar a limpidez da sua cerveja, isso não tem nada a ver com sabor, é apenas aparência, certo? Você pode baixar a temperatura para próximo de 0 grau, que as leveduras vão parar de trabalhar. Quando elas param de trabalhar, elas decantam, certo? E saem arrastando o que tiver por ali com elas, outros subprodutos, e arrastando tudo para baixo. Quando você vai limpar uma água da piscina, você faz com que a água decante para depois você aspirar. Então você baixar a temperatura para 0 grau, próximo de 0 grau, as leveduras elas vão decantar e com isso o líquido ele vai ficar mais límpido, ele vai ficar mais cristalino. Mesmo cerveja escura, mesmo cerveja clara, ela vai ficar menos turva. Beleza? Lembrando que isso é mais para questão estética. Tá certo? Então, minha gente, levedura é isso. A gente precisa ter cuidado com ela. Elas são os atores principais da nossa cerveja. Ela que transforma um líquido que era doce em um líquido feito esse aqui, ó. Que estou na frente. Feito esse aqui, ó. Bonito feito esse aqui, ó. Com uma espuma dessa aqui, ó. É a levedura que faz isso. Um líquido alcoólico, né? Que por muito tempo ela fazia esse trabalho. Ninguém sabia o que era. Depois, em 1860, que aí descobriu-se que era um fungo que fazia toda essa transformação, toda essa mágica, e aí pôde ser domesticado, e aí a gente pôde entender melhor ele e usar para fazer cervejas deliciosas. Beleza? Gente, eu queria agradecer, né? Sobre levedura o vídeo acabou, queria agradecer quem ficou até aqui e queria pedir para vocês curtirem e compartilharem também esse vídeo, que é para mais pessoas entendam o trabalho da levedura na nossa cerveja, certo? Entendam qual a importância desse ser para a nossa cerveja, para que as pessoas entendam também que sem levedura não existe cerveja. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.